Bora lá, chato. Como o ZZZ se tornou um dos meus jogos favoritos? Parte 2. Do Matheus, o vulgo Meu Amor. Eu falei na próxima semana, mas não falei qual delas, não é verdade? Vamos continuar aqui a nossa série especial de 2 episódios de... Aquele famoso não prometa. Não prometa, não fale nada. Como o ZZZ se tornou um dos meus jogos favoritos. No primeiro episódio falamos da minha experiência com a 1.0 e agora nós iremos até a versão que, pelo menos pra mim, foi o momento do ZZZ onde eu falei, tá, você é muito foda. Muito obrigado. Pra quem não sabe, jogos contínuos como o ZZZ lançam atualizações quase todo mês com conteúdos novos pro jogo, como personagens, eventos, histórias, etc. Essas atualizações com conteúdos novos são chamadas de versões e agora nós iremos para a segunda versão. Se tem uma coisa que foi decisiva para eu continuar jogando ZZZ com frequência, não foi modo de jogo, não foi história de personagem, não. Por incrível que pareça, foi a missão diária. E o que é a missão diária, Matheus? Ele voltou. Lembra que eu reclamei que o desenho não tava na... Como é que eu falo? As cores não tava combinando, não tava o filtro, o negócio e tal. De toque nessa parte aqui, meu amor. Por quê? Porque o Buddy não tá perfeitamente no cenário. Faltou uma sombrinha, faltou diminuir a, sei lá, botar cores, espera aí. Eu fiquei com toque aqui nessa parte aqui. Ele fez parecer que as cores tá mais combinandinho, olha que bonitinho. A missão diária, Matheus, é uma missão que você faz diariamente. Geralmente em jogos online, não apenas gastas, existe uma missão com recompensas que resetam diariamente. É meio que um incentivo para o jogador logar todos os dias no jogo. E a missão diária do ZZZ é uma das mais rápidas que eu já vi. Você abre a locadora, faz a raspadinha na banca de jornal, toma café, pronto, 44 segundos. Se você for... Isso aí é a coisa mais fake news que existe, sabe por quê? Porque ninguém entra no jogo pra ficar 44 segundos. Ninguém entra no jogo pra ficar 44 segundos. Isso aí é só pra pessoa entrar e quando você vai ver, já se passou pelo menos uma hora, tá? Gastar as baterias para formar algum material, 2 minutos e 45 segundos. Se você colocar ali o 2 minutos e 45 segundos, então eu sou incompetente. tempo do jogo abrir um tempinho a mais, dependendo do tipo de material que você tá farmando. E o tempo para deslogar, no máximo você finaliza tudo em apenas 5 minutos por dia. Com isso, o ZZZ entrou facilmente na minha rotina. Gosto de fazer... Deixa ele vender o peixe do jogo, mas ele não tá vendendo não. Ele realmente, ele fala que é isso aí mesmo, entendeu? Mas comigo não funciona assim. Por isso, inclusive, eu desinstalei porque eu tô trabalhando muito. E aí, jogar no ZZZ, às vezes... acaba ocupando um tempo, não muito, mas 2 horas às vezes é muita coisa. Então eu estou usando o tempo do ZZZ para treinar, entendeu? Depois um dia eu volto. Porque eu me perco, eu começo uma coisa, aí fazer só isso aqui. Quando eu vou ver, eu tô fazendo outras coisas aleatórias. Aí não dá certo. A missão diária enquanto eu tomo o meu café da manhã. Já desafios e eventos temporários, eu agendava pra dias que eu tivesse mais tempo. E sério, funcionava muito. Tanto que de cabeça eu só lembro de ter perdido um evento no ZZZ, que foi um de luta de mechas. Eu fiquei até bem triste, porque ele parecia até bem divertido. A versão 1.1 veio com menos conteúdos novos. Não que isso fosse problema na época, porque eu não tinha feito nem metade do conteúdo da versão passada ainda. Tivemos a adição da terceira sessão da história dos personagens, que eram os episódios especiais. Essas seriam histórias onde não haveria uma grande participação da Belle Wise, e que focaria mais nos agentes. Como foi o caso daqui, onde tivemos o episódio especial da Jenny. A gente até andava pelo mapa com ela, como se ela fosse a protagonista. Novamente, eu não posso falar muito, eu só posso falar da história principal mesmo, mas resumindo aqui, ela faz parte da facção dos policiais. Ela é um agente secreta que se infiltra nos grupos criminosos para obter informações, e também ela é uma excelente mestra dos disfarces, tão boa nos disfarces que até eu jurei que ela ia ser a vilã da versão por conta da capa da 1.1. Inclusive no vídeo passado eu pulei o capítulo da facção da polícia porque eu senti que ela não avançava tanto na história. Basicamente ela apresentava a Zuyuan e a Kikyo, que são duas personagens da facção da polícia, e o capítulo girava em torno de evitar o roubo daquele bicho do capítulo 2, porque alguém de dentro da polícia acabou vazando a localização dele. Agora quem é esse vazador? Por enquanto eu não vou dar spoilers para deixar vocês curiosos, mas quero falar aqui sobre esse policial chamado Just Briggs. Que é o meu Deus, quem será o vajador? A eleição para o próximo líder da polícia está próxima, e o Briggs é o principal nome, principalmente pela fama dele, já que ele é conhecido como o herói da Esfera Negra, embora eu prefira a tradução direta do nome original, o Herói Oco. Ele ganhou esse título após ter resgatado diversas pessoas de dentro de uma Esfera Negra. Entre essas pessoas inclusive estava a jovem Zuyuan, que ele cedeu o próprio equipamento de anticorrupção para salvar
salvá-la. Tanto que o motivo dela ter virado policial no futuro foi porque ela queria salvar vidas, como ele a salvou no passado. Mas o mais louco de tudo é que após ele ter ficado desaparecido por um longo período dentro do rolo, um dia, milagrosamente, ele retornou vivo e sem corrupção. Tipo, como? E quando eu falei lá atrás sobre a corrupção do éter, eu acho que eu não fui muito claro sobre os danos que ela causa, porque ficou parecendo tipo, é só sair antes de virar um etéreo que tá de boa. Mas não, virar um etéreo é só o maior dos problemas da corrupção de éter. No trailer da Nicole, por exemplo, mostra um amiguinho dela que não pode sair ao ar livre por conta de uma doença que ele pegou por conta da corrupção. O Linkaon perdeu um dos olhos e as duas pernas por conta da corrupção. No capítulo da Rinda, que é um dos mais bonitos da lore do ZZZ, acompanhamos uma senhorinha que desenvolveu Alzheimer por conta do éter. Todos os personagens que a gente joga no jogo e que entram com frequência nos rolos, mesmo com a alta resistência ao éter que eles têm, pela longa exposição ao longo dos anos, meu amigo, eles estão muito lascados no futuro. Mas já que não tem um capítulo da história pra eu falar nessa versão, eu vou aproveitar para falar de um dos tópicos mais elogiados do ZZZ, que é o design dos personagens. Já vamos começar por baixo, pelos NPCs que nem eram pra ser cheios de frufru e tal, mas o ZZZ faz questão de caprichar neles. Pô, olha esse NPC aqui, olha esse cara. Esse é melhor, é aquele porquinho ali. Esse cara aqui, quando eu vi, eu achei que ele era personagem. Eu fiquei, esse personagem aqui é personagem? Mas não era, nossa maior decepção. Eu queria o Furro Porco, olha como ele é. Rapaz, brabo. Esse cara aqui, impressionante como isso não é jogável. Vamos dar uma passada na Praça Lumina, que é o maior mapa nesse início de jogo. Um local com alguns estabelecimentos lá da Rua 6, como a Cascata de Macarrão, só que aqui comandada pelo filho do General Picote. E se você for observador, você vai ver que esse mapa tem tudo que você imagina. Será que lá tem massagem? Tem. Você vai achar o cinema, a loja de flores gerenciada por essa moça aí, essa lojinha de bebidas onde tem essa NPC tadinha, a cara de CLT sofrida, e o ZZZ até hoje não tornou o estabelecimento dela jogável. Tem um dos lugares mais intrigantes da praça, que é esse beco aí ao lado do Clube IA. Não sei porquê, mas dá a impressão que ele vai ter alguma importância no futuro. Na minha opinião, ele tá ali entre os lugares mais misteriosos do ZZZ, junto do cômodo trancado nos fundos da Randall Play. De vez em quando a gente encontra a Rain por aí. E um detalhe que eu notei, depois que eu soltei o primeiro vídeo, né, foi que a Rain usa uma presilha com o símbolo de uma nuvem chovendo, fazendo referência aí ao nome de hacker dela. Muito foda. Não, pô, muito foda é um termo muito exagerado. Eu acho que é legal. É um detalhe legal. E claro, onde tem o NPC mais foda da Praça Lumina, o Estúdio Zans. Esse estabelecimento é uma homenagem à equipe que faz a trilha sonora do ZZZ, que também é o Estúdio Zans. O seu gerente In, que tem esse design foda pra caralho, é baseado no figurino que os cantores estavam usando no clipe musical Come Alive, que, diga-se de passagem aqui, minha música favorita do ZZZ. Gente, enquanto eu filmava as ruas da Praça Lumina pra botar no vídeo, né, eu acabei cruzando com essa mina, com esse cara que enfrenta um salão de beleza. Parece que o cara é namorado dela e tal, está levando ela pro salão, né? Só que eu acabei avançando um pouco no tempo e eu acabei encontrando a mesma mina com outro cara. Acho que estou descobrindo algum subplot secreto dos NPCs de ZZZ, hein? Agora, se a gente for falar dos agentes do ZZZ, aí você vai ver o supra-sumo do design tirando a Ambi. Eu não tanco o design da roupa dela com esses negócios grudados no casaco, porque fica parecendo aquele spot de doce que tinha na vendinha. Mas, por exemplo, a Jenny, eu sempre vi ela nessa pose aí, como se fosse um ratinho com as mãos juntas, sabe? Que faz sentido, já que ela é uma tirena rata. E eu olhava e pensava, ela tá fazendo isso pra imitar um ratinho. Legal. Só que depois eu percebi que, na verdade, a mão dela fica assim porque ela apoia os dedos nesses acessórios da roupa. Ou seja, os caras criaram um design na roupa dela pra simular a característica da raça animal que ela foi inspirada. Caraca, de design beautiful, man. Mas que porra, é um tirênio, Matheus. Esqueci de citar. Basicamente, todos esses personagens meio animais que vocês viram até agora, todos eles são tirenos. O grau de características animais varia. Tem personagens com poucas características, tipo a Jenny e o Seth, outros mais puxados pra Furry, como o Linkaon e o Ben, e até mesmo esses mini porquinhos, eles também são tirenos. E um detalhe foda é que se você olhar pro design da roupa de qualquer NPC de Nova Eridu, você vai ver que a maioria das roupas tem essa costurinha atrás. Rapaz, você tá olhando pra minha bunda por quê? Desculpa, moço, tava explicando um negócio aqui. Tô achando ruim não, pode continuar. Caso você seja um humano, tudo bem, você compra a roupa e pode usá-la, mas se você for um tireno com cauda, você pode desconsiderar essa parte pra poder soltar sua cauda. Rapaz, todo inclusivo eles, né, menina?
alta e ficar mais confortável. E eu gosto que os detalhes não são apenas nas roupas, no visual dos personagens. Em certos momentos, os personagens mostram discretamente comportamentos baseados na sua determinada raça de tireno. Por exemplo, a bailarina do edifício Vale arrastando a lâmina do pé dela no chão e a Ellen tapando os ouvidos porque os tubarões têm uma audição muito boa e tipo, aquele barulho deve ter sido infernal pra ela. Essa aqui é uma teoria minha, mas eu acho que o Linkaon amarra a cauda dele pra ninguém adivinhar as reais emoções dele baseado no balançar da cauda. Sei lá, é uma teoria minha, infelizmente não tenho como provar. E tem um momento onde o Seth parte pra defender a Jenny de um cara lá e ela reage a essa atitude heróica dele com essa tremida nas orelhas, que é um comportamento que as atas têm quando estão no cio. Tava querendo brincar de Tom e Jerry, mulher? Por que você foi pesquisar isso, meu amor? Tá bom, então. Nossa! A versão .2 trouxe novos ares para os ZZ. Pela primeira vez iríamos nos distanciar um pouco das ruas movimentadas de Nova Eridu e iríamos para além dos limites da cidade, na chamada Zona Externa. A Zona Externa é um lugar desértico, distante da metrópole de Nova Eridu e até mesmo da sua jurisdição. Aqui ainda usam petróleo em vez do éter como fonte energética e as pessoas vivem do seu próprio jeito, com suas próprias regras, até por isso vários foras da lei se estabelecem na região e o caos só não é generalizado ali por conta dela, a Liga das Motos. A Liga é formada por diversas gangues de motoqueiros que mantêm a economia e a ordem na zona externa. São quase tribos motorizadas, tanto que a moto aqui é quase como se fosse um membro da família e quando ela tá próximo de pifar, eles até fazem um funeral pra ela. 郊外の子らはお前に続くぜ。ひたすら前へ前へ、最後の最後までぶっ飛ばす。 Oxe, ele deixa a moto sozinha andando. Ah, porra, a moto tem vida própria. E é nesse lugar que iniciamos o capítulo 4 da história de Python. O Billy leva a gente para a zona externa, pois a antiga gangue que ele fazia parte, o Cis de Kalindon, encontrou o Perryman no deserto depois que o dirigível dele caiu. Como a queda deixou ele muito ferido, ele vai ficar desacordado por um tempo. E para agradecer pelo favor deles terem pegado o Perryman e não vazado para ninguém, porque tipo as autoridades de Nova Eridu colocaram uma boa recompensa para quem entregá-lo para eles. Então para agradecer a gente vai ajudar o Cis de Kalindon a fazer o Tour Incendiário. O Tour Incendiário é uma corrida que acontece de tempos em tempos na zona externa. Nela, gangues correm por estradas adentro de uma esfera negra e vence quem joga esse cubo explosivo dentro desse lago de fogo. E é aí que entra a lore desse lago de fogo. A zona externa depende totalmente do petróleo, só que no passado uma esfera negra engoliu o principal campo petrolífero da região. E isso só não acabou completamente com as reservas subterrâneas porque surgiu um canal de gás natural no meio da destruição do campo ali e foi aí que surgiu o Lago de Fogo. É por esse lago queimar constantemente que a esfera negra tipo não consegue se expandir até as reservas subterrâneas, então ele meio que salvou a região. O problema é que a junção do gás com o éter acaba criando uns cristais ao redor do lago, algo gradual, não imediato, mas que ao longo dos anos vai engolindo o Lago de Fogo pelas beiradas. Tanto que no passado os cristais quase engoliram o lago inteiro. Isso só não aconteceu porque um jovem misterioso da zona externa saltou sacrificando a própria vida para jogar o cubo explosivo no centro do lago, destruindo todos os cristais ao redor e salvando o futuro da zona externa. O mais inacreditável dessa história é que no dia seguinte o cara que pulou no Lago de Fogo voltou vivo e nem ele sabia como ele fez isso. Desde então as gangues de motoqueiros repetem o mesmo ato heróico, sem pular no Lago de Fogo, claro, porque eles fazem a corrida antes do lago ficar pequenininho pra tipo, dar pra jogar o cubo da beirada do precipício, sem precisar pular lá no meio. Quem vence o Tour Incendiário ganha o título de Soberano, o líder da Liga das Motos e quem comanda a zona externa, distribuindo fornecimento de petróleo, rota de transporte, etc. E se tornar um soberano é o grande sonho da Cisa, que é a líder dos Fios de Kalindor. Além dela, temos a Piper, que é a caminhoneira do grupo, Lucy, que é a menina de uma família rica de Nova Eridu, mas que veio pra zona externa pra aquele negócio de viver em liberdade e tal. O sonho dela é a Cisa morrer pra ela tomar conta dos Fios de Kalindor. Claro, isso é o que ela fala externamente, né? Mas no fundo ela ama a Cisa como se ela fosse uma mãe pra ela. Burnice, que é quem toma conta do bar dos Fios de Kalindor, ela é criadora de uma das bebidas mais populares da zona externa, o Nitro Fui, uma bebida alcoólica
alcoólica que simplesmente tem combustível dentro. Ai, que delícia. E a Burnice bebe isso como se fosse água. Metanol Ai, que é delícia. dentro. E por último, o Lighter, que é o campeão da gangue. Basicamente, quando tem uma confusão entre as gangues, eles colocam os campeões pra brigar, pra resolver tudo na briga. Como personagens não jogáveis, membros da gangue, temos os porquinhos da Lucy. Quer dizer, a gente não joga com eles, né? Já a Lucy. Toma! E tem o paizão, que hoje em dia é um motoqueiro aposentado. Ele cuida muito mais triste, da parte eu queria jogar com o financeira dos paizão. filhos de Kalindor. Eles têm uma transportadora. E o paizão foi o fundador da gangue, já que a antiga gangue Kalindor, do pai da Cisa, acabou se desfazendo depois que ele misteriosamente sumiu. Agora, por que diabos todos os pais desse jogo somem, meu Deus do céu? O Billy hoje em dia não né? faz mais parte da gangue, mas ele ainda faz favores aos velhos amigos. Ele inclusive era antigo campeão da gangue, tanto que o Lighter e ele ficam se provocando. Tá me tirando? E ele tem muito carinho pela Cisa, tanto que ele fica chamando ela de irmãzona. E principalmente porque foi o pai da Cisa que acolheu ele no passado. Pra vocês terem ideia, a Cisa no passado teve um acidente que fez ela perder um dos braços. E ela usa no lugar do braço a prótese reserva do Billy. Desde que chegamos na zona externa, coisas esquisitas aconteceram. Um cara tentou bater de frente com o nosso caminhão. Depois fomos atacados por uns motoqueiros mercenários. Nisso a gente descobre que esse Tireno Cachorro e esse Ema aqui estão tentando sabotar os filhos de Kalindor. E o grande problema é de qual gangue eles fazem parte. Inicialmente achei que o Pompei ia ser um arrombado também, mas no fim ele chega ali e fala: meus subordinados causaram problemas pra vocês dos filhos de Kalindor e esse erro foi totalmente meu, então eu vou compensá-los dando novas rotas de transporte e em troca vocês vão me ajudar dando suporte para as pessoas necessitadas dessas áreas. Sim, o cara é muito foda. A gangue do Pompei são os aniquiladores, porém as ações de soberano dele não são apenas para beneficiar a gangue dele. Ele é um cara justo, ele tenta ajudar as outras gangues, distribuindo ali as rotas de transporte, fornecimento de petróleo e tenta também ajudar o resto das pessoas da zona externa. Tanto que eu acho que a imensa maioria das pessoas, quando viu que esse cara era de verdade, pensou automaticamente: Pompei, personagem jogável pra ontem. A gente vê que ele suspeita que o Lucius, que é esse Ema aí, tá aprontando alguma coisa. E mais tarde a gente Se lançar ele jogável, tem que lançar o paizão também, tá? Não tem como. descobre que o Pompei fez uma cicatriz no olho dele, mostrando que esse moleque aí já aprontou muito no passado. Ele fala que descobriu que o Lucius andou indo pra Nova Eridu, que ele tá conversando secretamente com algumas empresas de lá. E um detalhe da hora é que antes de sair a versão 1.2, você conseguia encontrar o Lucius e o parceiro dele lá na Praça Lumina. Mas o Lucius enrola, dando uma aguinha muito suspeita pro Coroa, e o Pompei, apesar de ser um líder bastante rígido, ele tem um lado meio mole e acaba relevando as cagadas do Lúcio. Eu acho que ele acredita que ele pode amadurecer com o tempo, que é coisa da adolescência, da juventude dele. Tanto que o desejo dele é que o Lucius vire o líder da gangue no futuro. Nossa, mas logo Dito ele isso, é filho dele? vamos ao grande dia. 30年前か40年前はたまた50年前炎の海に落っこちた英雄が奇跡の帰還を果たした。そしてもうあと何分かしたら新たな英雄が再びツール・ド・インフェルノーで快挙を成し遂げるの。前置きが長い？はいはいそうかい。じゃ駆け込みで参加陣営のご紹介。防衛側トライアンフ、ポンペイ、ルシウス、モルス。挑戦者ハリウドンの子シーザー、ルーシー、ライト。ルールはシンプル、フォローへダイブ、火の湖にダッシュ、火打ち位置で今々しいエーテル結晶はクラッシュ。先に儀式をやり遂げたモンスターがすなわち次の覇者だ。覇者のおっさん、ようやくだな。これでついに決着がつけられるってもんだぜ。大した自信だ小娘。俺を退屈させないようせいぜい力を尽くせ。さあ両者位置についてツール・ド・インフェルノレーススタート。 Eita, a bicha é braba, viu? Vai na frente.
E sim, nessa versão tivemos um modo de exploração com corrida. O ZZZ devia voltar com esse modo futuramente, mais turbinado, com novas coisas, e podia ser até um multiplayer de corrida, seria muito da hora. Durante o Tour Incendiário acontece... Verdade, quando eu vi o tô jogando isso aqui, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Aí eu fiquei, isso aí é pra jogar? É tipo um jogo de corrida e tal? Ele, não, é modo história. Eu fiquei, por quê? Eu iria ficar jogando um joguinho de corrida, droga. Faz um gacha com as motos. Parece um monte de treta. O Morris e o Lucius fazem um monte de armadilhas para atrasar os filhos de Kalindor. Só que quando a gente chega no Lago de Fogo, achamos o Pompei. Porém... meu personagem jogável! O Lucius trai o Pompei. Mais que isso, ele secretamente troca o cubo explosivo que iria explodir os cristais, né? Por um cubo criado por empresas de Nova Eridu para acelerar a criação dos cristais. Basicamente, o fato da zona externa ainda usar o petróleo e ser independente acaba afastando qualquer empresa que tente investir na região. Então, acabando com o Lago de Fogo, eles tiram o petróleo do povo. E sem petróleo, o povo da zona externa terá que se curvar para as empresas de éter de Nova Eridu. Claro que talvez alguns se adaptem a essa mudança, mas a imensa maioria dos vilarejos da zona externa, que tem muitos idosos e crianças, essas pessoas não vão ter como sobreviver nesse futuro. Só que pro arrombado Lucius, isso pouco importa, ele só quer saber do próprio rabo dele. Ainda bem que o Pompei mete outra cicatriz no olho desse cara aí, viu? O Lucius secretamente estava colocando os medicamentos na água do Pompei para enfraquecer a afinidade dele ao éter. E quando aquele cubo acelerou a criação dos cristais, a densidade do éter rapidamente derrubou o velho. E não sendo bastante, o Lucius deixa o Pompei ali vivo enquanto a corrupção vai se espalhando no corpo dele, pra quando a Cisa chegar, ele virar um etéreo e nos atacar. Não, velho, você é o personagem mais desgraçado desse jogo. Uma curiosidade interessante é que o nome Pompei vem do antigo imperador romano de mesmo nome. Imperador esse que foi traído por um de seus próprios soldados, chamado Lucius. E o rival do Pompei era Júlio César. ZZZ é cheio dessas referências. Às vezes dá... Tá vendo aí, ó? ZZZ também é história, tá vendo aí, ó? ZZZ fala, mãe, não tô jogando, eu estou estudando a história. Até para pegar uns spoilers do jogo baseado só nas referências dos nomes. Naquele estado, o Pompei já sabe que é tarde demais para ele, por isso ele bota a mão no ombro da Cisa e faz o último pedido para ela. Coitado, o erro dele foi ser bonzinho demais. Ele vai ser o bicho da Thumb. Pompei poderia ter sido um agente foda, mas você não pode negar que isso aqui também não é foda pra caralho. Ah, porra! Já tem moto e tudo! Peraí, ele virou uma moto? Ah, eu achei que era o bicho da Thumb, não é não. É o bicho da Thumb? Não. Ah, porra! Eita, que pega a moto com carinho. O Pompei Etéreo é um dos bosses mais fodas do jogo. A trilha sonora, a animação, velho. O bicho luta com a gente enquanto tá dando grau de moto. Essa parada da moto dele ter virado um Etéreo junto, eu acho muito fofo. Mas felizmente ou infelizmente vencemos o Pompei e ele acaba caindo no Lago de Fogo, morrendo pra sempre. Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Não há tempo pro luto, pois os cristais quase estão cobrindo o lago inteiro, com o que restou dele bem longe do alcance para que alguém consiga arremessar o cubo com facilidade. E a Cisa, vendo o Lago de Fogo quase se apagando, toma a decisão. Vai, torpiando.
Tá porra! Que foda, de lacrimejei. E voltou com a moto também? A moto tinha aí de fora? Tá porra! Ó a música foda. Após a análise da fada, é descoberto que no centro do Lago de Fogo, onde a saída de gás natural queima o éter constantemente, meio que ali se criou uma fissura dimensional permanente. Algo que não é comum, porque como eu já falei, esferas negras, os portais são aleatórios, toda hora tá em um lugar e tudo. Ou seja, esse é o motivo do primeiro soberano ter sobrevivido lá no passado, é porque tinha essa fissura aí no meio. É bom porque da próxima vez que o Lago de Fogo quase se apagar, a gente já sabe que pode pular ali no meio que ninguém morre, né? Dessa forma, a Caesar se torna a nova soberana da zona externa. O Lucius e o Mortis ficam sumidos. E os Cis de Kalindor falam que assim que o Perryman acordar, eles vão contatar a gente pra gente vir fazer as perguntas pra ele. No caminho de volta, os protagonistas passam no memorial às vítimas da queda da antiga capital. E lá eles revelam um pouco sobre o seu passado pra fada. No passado, antes da queda da capital, eles viviam no Instituto Helios com a sua professora. Eu acho da hora que quando eles falam isso, a fada, que é uma IA, né? Ela até oferece os pêsames a eles. Assim, pelo pouco que a gente sabe, parece que o objetivo que a fada foi criada foi pra destruir Nova Eridu. Mas eu acho que ao longo da jornada ela vai passar a se afeiçoar aos protagonistas e no fim do jogo provavelmente ela vai se rebelar contra os criadores dela. Momento teoria aqui do nada. Nisso a fada vai lá e pergunta qual o nome da professora de vocês para eu poder procurar aqui no memorial das vítimas, e eles falam Carole Arna. E quando esse nome é dito, a fada fica em total confusão, porque o nome que eles falam não tá no memorial em homenagem às vítimas, mas sim em outra coisa. 05フォローを暴走させ、旧都陥落を引き起こした元凶、ヘイリオス研究所上級研究主任カローレ・アルナ及びその他関係者は大罪人として歴史に名を残すだろう。 Por ser uma pesquisadora do Holo Zero, ela acabou sendo acusada de ter causado o desastre. Algo que não é verdade, pois no dia da queda da antiga capital, a Belle e o Wise viram um grupo de estranhos invadindo o instituto. Mais que isso, uma mão gigante surgiu do Holo e raptou a professora deles. Ou seja, o grande objetivo dos protagonistas é saber o que causou o desastre e provar que a professora deles não foi a culpada. E com isso, encerramos o capítulo 4. Além de um episódio épico da história, a versão 1.2 veio com um dos anúncios mais importantes do ZZZ. A partir dessa versão, o modo TV seria completamente descontinuado. Na verdade, eles anunciaram que iriam tentar otimizá-lo, mas eu já tô adiantando para vocês que na 1.4 eles abandonaram o modo. Mas o que é o modo TV, Matheus? O modo TV era um modo de exploração onde a gente viajava por esses televisores aí. As comissões de exploração usavam principalmente esse modelo de gameplay. E tá aí o peso desse anúncio. Não era um minigame, não era um modo de jogo temporário. Os devs estavam removendo do jogo uma das principais mecânicas, algo que nasceu, eu acho que nasceu junto da concepção do ZZZ. Porém, não podemos negar, o modo TV mais atrapalhava do que ajudava. Desde as betas do jogo, o pessoal criticava esse modo e os devs persistiram com ele mesmo assim. Se eles tiveram o trabalho de remover ele só depois que o jogo lançou, meu amigo, pode ter certeza que de alguma forma eles não removeram completamente no início do jogo, ainda tem. Acho que depois nas outras atualizações é que some completamente, né? Mas no começo do jogo ainda tem. Eles descobriram que esse modo estava dando prejuízo para eles. Esse episódio marcou a criação de um grupo na comunidade de ZZZ, os viúvos do modo TV. Sempre que alguém postar algo falando sobre o estado atual do ZZZ, criticando, né, é certeza um dos comentários abaixo será com tudo começou a dar errado quando tiraram o modo TV, o que é um exagero, mas eu não culpo essas pessoas, porque eu também era um exagerado, só que ao contrário, eu era um super hater do modo TV. Na minha memória, o modo TV era algo que atrapalhava, que não era algo divertido.
divertido, sabe? Por conta daquela experiência que eu falei no vídeo passado, que o modo TV meio que atrapalhava o que eu queria experimentar de verdade, que eram os combates. E isso durou até um belo dia, quando eu estava jogando a versão 1.5 do ZZZ, 3 versões depois do fim do modo TV, e eu vi a seguinte postagem na internet: jogo o ZZZ desde o ano passado e só fui fazer a profecia agora. E logo abaixo, nessa mesma postagem, dezenas de pessoas falando da experiência com essa comissão, que foi a melhor comissão do ZZZ, que choraram com essa comissão. Apelar para esses exageros é algo que, graças a Deus, eu nunca fiz, né? A profecia é uma comissão de exploração e até meio secreta de iniciar. Geralmente, comissões que você tem que falar com NPC para desbloquear tem esse símbolo na cabeça dele. Já na profecia, você tinha que ir em horários específicos, entrando num beco da rua 6, falando com os NPCs que não tinham nenhum indicador na cabeça que era uma quest. Depois você atendia o orelhão à meia-noite com a voz misteriosa perguntando se você quer saber sobre o seu futuro, e depois você pegava uma comissão no Interlaço, e depois disso tudo você desbloqueava a comissão da profecia. Sim, tudo isso. Você ia até o computador, escolhia a comissão, e quando você entrava, o profeta lhe dava boas-vindas. Sim, um cara dentro de uma lata de lixo. Onde será que eu já vi isso antes? Ele disse que você tem que matar o maior número de éteres possível, buscar fazer aliança com as virtudes ou com os pecados. Você ganha alguns pontos de status como se fosse um RPG, e ele diz lá: olha, essa aventura durará 2 horas. Boa sorte aí. Nossa. Eu fechava 2 horas? Preguiça. Spoiler. Essa missão é foda pra caralho. Basicamente, a profecia é um mini RPG feito dentro do formato do modo TV. Você faz aliança com personagens, compra itens e mercadores, derrota monstros pra evoluir os status. E sim, pra zerar eu demorei até mais de 2 horas, e por incrível que pareça, foi divertido. Eu preferi derrotar os pecados e fazer aliança com as virtudes. Peguei os itens lendários, derrotei o boss final e parabéns, você fez o final ruim. Sim, não bastando criar todo um minigame oculto dentro de uma TV, os caras criaram até com finais secretos. Para desbloquear o verdadeiro final, você tem que fazer amizade com os pecados e com as virtudes. E no final, você enfrentava o profeta, que derrotava você facilmente com um golpe. Porém, todos os personagens que você se aliou ao longo da jornada apareciam para te levantar e lutar ao seu lado. E, velho, olha o carinho que eles tiveram aqui, criando toda uma história, claramente uma referência a Undertale. Mas olha o carinho, criaram até faixas de música que você podia nunca ouvir. A profecia não só é uma das melhores comissões do ZZZ, como é a prova do potencial enorme que o modo TV tinha. Tanto que depois disso eu deixei de ser um hater do modo TV, e confesso que até bateu uma tristeza, porque eu percebi que o modo TV não era o problema em si, mas a forma como ele foi executado. Infelizmente isso custou o futuro dele. A profecia foi uma comissão tão boa que eu acabei perdendo um dos preconceitos que eu tinha com o jogo. Só a história principal importa. Não apenas nas comissões do final do modo TV, mas em qualquer outra comissão do jogo. Se uma delas for desinteressante e você sentir que foi perda de tempo. Tem outro negócio que parece esse negócio do modo TV, só que é no post Scott que tem. Eu fiquei fazendo algumas vezes. Você pegava um boneco, você escolhia um boneco, e quanto mais você ia, mais você ganhava os pontinhos lá pra pegar um boneco pra ir com você e fazer a missão lá. Só que era diferente, era de TV, só que era um formato meio diferente desse. Você ia pegando chave, você curava, você pegava itens, você abria coisas, essas coisas assim. Eu gostei. Ter lido tudo, sua visão sobre o jogo pode mudar completamente. Foi o que aconteceu comigo no começo. Eu pensava que só as missões e eventos especiais tinham uma história boa, e aquelas dos NPCs genéricos no mapa eram toscas e sem importância, era só para encher o jogo de alguma coisa. Tanto que a maioria eu fui só esquipando os diálogos para resgatar as recompensas no final. Mas a comissão da profecia foi tão interessante que eu passei a dar uma chance às histórias dos NPCs. E bem, na comissão que aparece esse cara de macacão full genérico da zona externa, a gente descobre que foi ele que encontrou o Billy no passado dentro de umas ruínas de uma tecnologia perdida, provavelmente da civilização de antes de existir os rolos. Esse velhinho que fica na praça em frente ao edifício balé, a comissão dele começa com os moleques reclamando porque eles estavam comentando sobre as lendas urbanas do edifício balé, e o velho do nada veio brigar com eles. Nisso a gente vai conversando com o velhinho e ele revela pra gente que ele é o avô das gêmeas bailarinas do edifício balé. E no fim da comissão ele chega até a entregar pra gente uma antiga fotografia dela. Sim, você poderia ter facilmente ignorado a história desses NPCs, e ao contrário do modo história, esses diálogos aqui você
você não pode rever nunca mais. Pulando e não lendo, você vai perder informações muito importantes, como o passado de um dos bosses do jogo e a informação sobre talvez uma futura área da zona externa. E nem precisa ser um NPC com exclamação na cabeça, você pode falar com esses Bang Boos no porto aqui, com esse símbolo na cabeça, que geralmente é de tarefas bem simples, que nem dão uma recompensa muito boa. E quando você para pra ler o que os Bang Boos estão falando, eles simplesmente estão fazendo uma puta referência ao atual arco do mangá de Hunter x Hunter. Até aqui você me persegue, oh meu Deus. Sem contar a sidequest mais foda do ZZZ todo, que é a saga do Kami Norte, um Bang Boo que você acaba encontrando totalmente por acaso na Praça Lumina. Basicamente, um arrombado baixou um vírus na interlaço de um cara chamado Flautista Espiral, e ele tentou passar a consciência do seu Bang Boo chamado Kami para o corpo de um Bang Boo da segurança pública chamado Norte. Só que no processo os dois Bang Boos morrem, entre aspas, e uma terceira consciência surge, sendo a junção das duas. No fim, esse Bang Boo decide se tornar o Kami Norte e abandona tanto a vida ilegal do Kami tinha por conta do arrombado do dono dele, como também larga a vida de Bang Boo da segurança pública, passando a dedicar sua vida agora a ajudar os outros Bang Boos como se fosse um justiceiro. Eu resumi bastante a história dele, então pode ter parecido bem simples, sabe? Mas é uma das melhores lores do jogo todo. O Kami Norte foi um personagem tão foda que futuramente o ZZZ colocou outras sidequests pra ele, tanto que pra investigar o Flautista Espiral, né? Como também ele salvando a gente de uma gangue de criminosos. Meu herói usa capa, ele tá dentro de um robozinho barrigudinho. Tanto que depois disso aí o Kami Norte virou meio que um evento no jogo. A gente fica sempre esperando qual vai ser a nova sidequest. E sabe o mais foda? Olha o design dele. Ele é literalmente igual aos outros Bang Boos da segurança pública, com a diferença que a cara dele é zangada. Da mesma forma que o cara da zona externa e o velhinho do edifício Bali tem um design sem graça. Eles não são NPCs bonitos como os que eu mostrei mais cedo, e eles não aparentam ter nada demais, mas por eu ter dado uma chance e ter descoberto que eles tinham todo um lore por trás, isso mudou até a forma como eu vejo os personagens do jogo. Agora eu tenho vontade de ler as histórias. Ainda tem missões bobas, meu amigo, tem cada história cebosa assim que às vezes eu fico tipo, por que eu li isso? Mas agora eu sei de uma coisa, não é um ícone na cabeça do boneco, o nível de design dele que vai definir a importância, o valor que ele tem pro jogo. A versão 1.3 foi outra versão bem modesta em conteúdo, meio que uma preparação para o que seria a 1.4. Aqui tivemos o lançamento do último membro dos Fios de Kalindon, o Lighter. Teve até um evento com ele, com modo de combate de lado. E tivemos o lançamento da Yanagi, uma das personagens da Seção 6. Já tínhamos um membro da Seção 6 no jogo, que era a Soukaku, que estava no jogo desde o lançamento. E ambas as personagens têm algo em comum. As duas são Onis. No trailer da Yanagi, acompanhamos ela se infiltrando no clã dos Onis para propor um acordo de paz. Os Onis eram uma raça que guerreava com Nova Eridu há muito tempo, tanto que a raça deles não tinha cidadania reconhecida em Nova Eridu. O diálogo da Yanagi com a líder dos Onis é bem interessante, porque ela fala que as duas estão lutando uma guerra iniciada por pessoas que nem vivas estão mais. E depois das duas conversarem, a líder dos Onis, que já estava bem doente, se sacrifica para Yanagi reportar aos seus superiores a seguinte mensagem: o clã dos Onis traiu a sua líder e a matou para acabar com a guerra. Em troca disso, a Yanagi absorve o sangue da líder dos Onis para se tornar a nova líder deles, se tornando ali meio Oni e sacrificando até um pouco da sua vitalidade e parte da sua visão no processo. O futuro dos Onis e onde eles moram hoje em dia a gente não sabe direito. Eu não lembro de ter cruzado com nenhum Oni durante a minha jogatina. Mas só pelo fato da Soukaku fazer parte da seção... Rapaz, botaram o lore até porque a menina usa óculos. É mole. 6, um dos grupos de elites mais respeitados de Nova Eridu, dá a entender que eles meio que ganharam a cidadania. E quando eu falo que esse grupo é famoso, meu amigo, quando eles passam na rua, já agrupa um monte de fã-clube deles. Se controle, mulher! E sabe o mais louco disso tudo? Toda essa lore com essa animação da Yanagi, tudo isso aí não tá no jogo. É um conteúdo extra que o Zenless posta nos seus canais. E tem diversos outros conteúdos que não mostram no jogo. Tem clipe musical, tem curtas apresentando alguma lore dos personagens. Ano passado saiu uma literal abertura de anime feita pelo It Studios sobre o ZZZ. A história da Yanagi foi outro episódio especial, então vamos pular ele. Mas eu quero aproveitar, já que não temos histórias pra contar nessa versão, pra falar sobre eles, os endgames. Mas o que é um endgame, Matheus? Falando exclusivamente dos ZZZ, os endgames são modos de combates mais desafiadores e que exigem uma compreensão mais aprofundada sobre as mecânicas do jogo, desde para compreender mais como cada personagem funciona e até mesmo como os próprios inimigos funcionam. Os endgames existem principalmente para dar algum sentido à sua busca de personagens novos, no farm de equipamentos que tem os melhores status possíveis. Em suma, um
objetivo final para um jogo que ainda não tem um final. Sobre os modos de jogo que são considerados endgame, existem muitas divergências. Aqui eu vou falar a minha opinião do que eu acho, do que eu considero ser um endgame. A Torre do Infinito. Basicamente, a Torre do Infinito é um modo de jogo onde você vai subindo andares e enfrentando inimigos cada vez mais fortes. É um dos modos de jogo mais difíceis e desafiadores, visto que nos primeiros andares é tudo às mil maravilhas, você mata ali tudo fácil, tem vezes que você mata até com um golpe só. Já em andares superiores, os bosses começam a te matar com 1 a 2 tapas. Algumas pessoas podem não considerar a torre um endgame, porque ela não reseta as recompensas, até por isso muita gente até ignora os andares mais altos, porque o jogo para de dar policromo. A recompensa fica apenas como uma realização pessoal mesmo, ou um enfeite bem bonito para o seu perfil, não é verdade? Mas os endgames mais famosos do jogo são dois, que resetam seus bosses e as recompensas a cada 2 semanas. O primeiro deles é a Defesa Shiu, uma série de combates em 2 equipes, onde você tem que terminar os 2 combates em 10 minutos. Claro, esse é o tempo máximo, mas o certo mesmo é você finalizar os combates em 5 minutos, para poder resgatar a recompensa máxima, que é a do Rank S. Quanto maior a nota, mais policromos você ganha. A Defesa Shield tem 7 etapas, e depois que eu formei 2 equipes boas, eu fiquei bem feliz porque eu tava conseguindo finalizar tudo no Rank S. Só que aí veio o segundo endgame, o Investida Mortal. Esse aqui é bem complicado, porque você precisa enfrentar 3 bosses da história, só que na versão aprimorada deles. Mas o objetivo aqui não é acabar com a vida dos bosses, pois aqui a vida deles é infinita. O seu objetivo é causar o máximo de dano possível para alcançar 20 mil pontos e ganhar as 3 estrelas. E para bater esses 20 mil aí antes do tempo acabar, você vai precisar de um time bem buildado. E a parte complicada, você precisa de um time de 3 personagens para cada boss. Só que nesse modo havia uma desculpa para você não se sair bem com todas as equipes, pois você só recebia policromos até bater 6 estrelas. Se você batesse as 9 estrelas, você ganhava uns drops menos interessantes. Essa parte é a parte que eu menos gosto, às vezes eu tenho que estudar o jogo. Ai, que esse negócio aqui é bom pra fulano de tal, que fulano de tal é bom pra fulano de tal, que não sei o que, sei que lá. Ai, não sei o que, sei que lá, sei que, sei que lá. Aí se você não fizer essas coisas, tudo demora muito. Essa é a única coisa que eu não gosto. Não gosto dessas coisas. Tem que estudar o jogo. Eu quero não. E daí que o meu Manato tá morrendo, o importante é que ele chuta, entendeu? Taca fogo. Ou seja, você podia se esforçar para bater as 6 estrelas e pronto. Pra que tentar bater as 9 estrelas? Bem, recentemente o ZZZ adicionou uma insígnia para pôr no seu perfil, mostrando a sequência de investidas mortais que você concluiu com 9 estrelas. E eu, que tenho um psicológico fraco, que não podia ver uma divisória dos azulejos na calçada, que eu já criava uma rivalidade totalmente ilusória de se eu pisar na divisória de qualquer azulejo, a partir de agora todos os membros da minha família irão morrer automaticamente. A partir de agora virou obrigação fechar a investida e a defesa Shiu no Rank S. Além disso, temos o endgame semanal, eu considero pelo menos, que é o Vazio Perdido. Esse endgame é o meu favorito por um motivo. Ele foi criado com a proposta de ser meio que um roguelike. Você vai passando por fases que podem ter inimigos, desafios, mercadores que vão te dando buffs à medida que você vai avançando para enfrentar os bosses. E mais que isso, vários personagens Rank S ou Rank A ganharam animações exclusivas nesse modo. O Billy tinha movimentos de ataques novos, a Corey andava em cima da serra dela, a Ellen lançava uma rajada de gelo. Mas o ponto que eu mais acho da hora desse modo é que quando um personagem recebe esses buffs e animações novas, ele fica disponível para você usar durante esse modo, mesmo se você não tiver o personagem na conta. E tipo, não são personagens Rank S comuns, é tipo personagens mais fortes do jogo. Claro que você não pode mexer na build e tal, mas eu fico tipo, não era para eu sentir que não tem esses personagens na minha conta? E aqui eu consigo montar equipes com meus personagens juntando com esses personagens que eu ainda não tenho, e eu enfrento bosses que são bem complicados dependendo da dificuldade. E isso é muito bom porque eu acabo descobrindo se vale a pena ou não tentar pegar esses personagens nos banners quando eles voltarem. Tanto que os 2 personagens anômalos que eu ainda não tinha, eu consegui testar nesse modo com meus personagens e percebi qual seria uma boa adição para eu tentar pegar no futuro e qual eu poderia descartar e substituir por um outro melhor. Mas Matheus, o que é esse tal de anômalo aí? Além das classes que eu expliquei no primeiro vídeo, existem mais 2 classes no jogo, os defensores e os anômalos. Estou excluindo os destruidores aqui porque eles nem foram lançados nessa época. Eu infelizmente nunca joguei com defensor nos meus times, então não vou poder comentar muito sobre. Hoje em dia meio que eles começaram a fazer sentido, mas nessa época aí falavam até do ZZZ excluir a classe de
tão confusa que era ela. Já a classe dos anômalos eu tenho um pouquinho pra falar, porque é a minha classe favorita do jogo. Ela na verdade foi um momento de virada pra mim como jogador de ZZZ. Tudo começou quando eu ganhei a burnice. Até esse momento do jogo eu upava meus personagens, botava os discos padrões que o site falava lá, é desse aqui, aí eu botava. Mas eu não olhava substatus nem nada do tipo. Pra mim, quem pesquisava essas coisas aí era gente chata. E esse é um comportamento que veio de quando eu jogava Genshin. Tanto que hoje em dia eu não me considero um jogador de Genshin, eu me considero mais um turista. Eu mais passeava pelo mapa do que procurava fazer uma build boa. Lembra? Ai, não, nessa questão de fazer build ainda comigo não. É uma das coisas que eu fico meio assim com o ZZZ, é que se eu não estiver fazendo coisas inúteis, tipo, jogando no fliperama, andando em algum lugar, fazendo alguma outra missão que não tem nada a ver, eu não me sinto muito feliz não na hora de lutar, viu? Porque aí eu tô fraca, eu tenho que buscar, estudar o que é que presta, o que é que não presta. No Genshin, independente do quão fraco eu tivesse, dava, entendeu? Até porque eu não era muito obrigada a bater em ninguém. Até hoje tinha um samurai Inazuma que eu nunca conseguia derrotar, não lembro o nome dele, mas quem jogou aí deve saber. Acho que ele nem era difícil de derrotar, eu que era burro e não sabia fazer uma buildzinha decente. Só que eu fiquei indignado, eu investi meus... Olha, subiu a cabeça, chamou todo mundo que não build de burro. Eu me senti atacada agora. tiros num boneco, não apenas num boneco. Eu não sou burra, eu só sou feliz com pouco. Eu investi no motor exclusivo dela. Digo mais, investi os tiros no bang bu da facção dela. Se ela é motoqueiro, também deve contribuir no dano, não é verdade? E quando eu fui jogar com ela, rapaz, a Zuyuan, que eu já não tava jogando mais, tava dando mais dano que ela. Pense na tristeza. Então lá fui eu procurar pela primeira vez tutoriais pra saber como jogar com o personagem. Pega ali o tutorial de Zezé Gachas, a thumb no fio da... Lançou a melhor personagem do jogo, hein? Já abriu o vídeo indignado. Que tipo de combo maluco o cara vai fazer pra aquela personagem ser bom? Começa o vídeo, o cara taca fogo no inimigo, troca de personagem e não usa mais a burnice. Agora deu cara aí mesmo, viu? Sério, na época eu fiquei indignado. Como assim eu só coloco o personagem pra ele usar uma skill e depois troco pra outro? Faz nem sentido, o boneco ter um monte de outras skills. Eu me senti ofendido como se eu fosse o funcionário que trabalhou nos restantes das animações do boneco. Mas antes de explicar porque a burnice era tão roubada, eu preciso explicar como funcionam os times de anomalia. A classe dos anômalos é uma DPS como os atacantes, ou seja, são personagens que geram dano. Só que ao contrário dos atacantes que se beneficiam do atordoamento do inimigo, a forma como você gera dano com os anômalos é através da anomalia de atributo. Todos os personagens do jogo têm um elemento específico, e quando você bate nos inimigos com eles, essa barrinha de atributo vai enchendo, e quando ela estoura, você causa a anomalia daquele atributo. Por exemplo, a anomalia de gelo, você congela o inimigo, a de fogo, você deixa ele queimando, etc. Só que o mundo dos anômalos vai além. Quando você estoura uma anomalia com um personagem, em seguida você usa outro personagem com outro elemento e estoura a anomalia dele, você causa a desordem, uma explosão de dano causada pela combinação das duas anomalias. E é desse jeito que funciona a maioria dos times de anomalia. Outra coisa que não funciona pra mim, ficar vendo essas coisas. Ai, que vai estourar a bolinha. Ai, que encheu o negocinho daqui. Olha, esse daqui, não sei o que lá. Olha, o ataque do bicho foi vermelho. Não dá pra desviar. No meu cérebro, ele tá no 0.2 de velocidade, enquanto o ZZZ tá no 2x, entendeu? Não consigo. Não dá pra mim esse negócio, não. Você tem dois anômalos causando anomalias diferentes pra causar a desordem. E o motivo da burnice... Como assim eu tenho que jogar e ainda prestar atenção nessas coisas? Não. Eu quero prestar atenção na animaçãozinha do foguinho saindo, entendeu? Essas coisas, ué. Ser tão roubada é porque ela entra na partida, queima o inimigo, e enquanto outro personagem bate, você vai estacando a queimadura que ela deixou. Não quero mecânicas, quero esmurrar bicho. Exato, eu quero ser simples, entendeu? Eu sou uma pessoa simples. No inimigo, ou seja, você causa as duas anomalias ao mesmo tempo enquanto tá batendo com um personagem, tornando a sua gameplay menos caótica, já que você não precisa ficar trocando toda hora de boneco. E eu falo que esse foi um momento de virada, porque entender como o personagem funcionava, executar o que eu aprendi, de ver aqueles resultados, aquilo fez eu gostar ainda mais do combate do ZZZ, de querer aprender mais a fazer rotações corretas, de extrair o melhor de cada boneco. E eu sei, pode parecer chato, eu achava chato pra caralho pra aprender essas coisas, mas quando você joga e vê o resultado do que você aprendeu, meio que você diz, pô, quero mais. E agora, vamos à última versão desse especial.
当主様たちのような英雄になる。 Ah, que fofo. 英雄となって何をなすのです？悪者を成敗する。英雄とは守るために生まれるのです。滅するのではなく。ですが雅が双剣であれば母は十分です。英雄の旅路には喪失が伴うのですから。Miyabi fazia parte de uma família de espadachins talentosos e desde criança ela parecia se interessar pela espada, o que sua mãe tentava evitar, já que ela temia que a espada também a escolhesse. A família Hoshimin carregava a Senkauda, uma espada amaldiçoada passada em geração na família que dava poderes incríveis aos seus portadores em troca de sacrifícios e a sanidade do seu portador. E a mãe da Miyabi sabia muito bem disso e por isso tentava distanciar a filha ao máximo da espada, até aquele dia. Ó o martelão, minha filha, mais legal, aí faz pô! No dia da queda da antiga capital, a mansão da família Hoshimin foi engolida pelo Holo Zero. Logo a mansão foi cercada de Holos e a mãe da Miyabi começou a passar pelo estado de corrupção por conta do éter. E sem opções, ela decide ser o sacrifício da Senkauda para poder dar à sua filha a chance de sobreviver. Caramba, que pesado. Foda a animação. Ah, 全部やっつけちゃった。本当にありがとうございます。 Rapaz, eu não sabia não que ela tinha história triste assim. Eu achei que era só o jeitinho dela mesmo ser assim, desse jeitinho aí. 私もお姉さんみたいなヒーローになる。 A versão 1.4 não foi a melhor versão da primeira temporada, ela foi a melhor versão do ZZZ inteiro. Um monte de atualizações, novos eventos, endgames, personagens rank S de graça pra todo mundo. Pare de me chamar de pobre, Royalverse. Adicionar todos os agentes do jogo como personagens jogáveis no mapa normal. Sim, agora você podia pegar o seu agente favorito e desfilar pelas ruas de Nova Eridu. Novos mapas, Arena Reverberação, o Porto Elpis. Se liga só nessa paisagem, galera, que negócio foda. Mas claro que o grande destaque da versão foi ela, Hoshimi Miyabi, a personagem com a gameplay completamente insana. Pare, eu não farei nenhuma menção ao verso de Devil May Cry nesse vídeo. A personagem que era do elemento gelo, mas por ser tão foda, inventaram um elemento que só ela tinha, a geada. E o principal, a primeira caçadora do vazio jogável. E o que é um caçador do vazio, Matheus? Há mais de um século atrás, após o início das esferas negras pelo mundo, um grupo de 7 indivíduos impediu o fim da vida na Terra através de ações extraordinárias. E esses eram os caçadores do vazio. A terceira chefe da família Hoshimin, antepassada da Miyabi, ela recebeu o título de caçador do vazio após ter executado o líder do culto dos exaltistas, que era um culto que cultuava a figura dos Holos como se fosse uma bênção. Sam Brigger acabou com a esfera negra Comé, uma estranha esfera negra que flutuava no céu, e ela também foi a inventora dos Bang Boos. Joyce, o criador do sistema de mapeamento e localização dentro das esferas negras, ele foi o primeiro proxy da humanidade. Coronel Vaike, Coronel Dan e a líder do grupo de mercenários Valkenhai. Cada um recebeu o título de caçador do vazio após recuar a muralha negra por 37 km. Ainda
não temos tantas informações sobre ela, mas ao que tudo indica, a Muralha Negra é simplesmente a junção das esferas negras que engoliram o resto do planeta e que formaram a muralha gigante que envolve Nova Eridu. Algumas pessoas comparam o estado atual da lua do ZZZ, que é metade consumida de trevas. E aproveitando o momento teoria, eu vou soltar a minha aqui. Eu acredito que existem outras nações no mundo além de Nova Eridu. Porque quando a foda foi ativada lá no prólogo do jogo e as outras IAs comemoraram, o jogo falou que aquilo era de fora das fronteiras de Nova Eridu. Então eu tenho essa teoria que do outro lado da Muralha Negra existem outras nações e que talvez a gente vá visitá-las no futuro. A Muralha Negra é uma das coisas que eu mais quero ver no jogo. Infelizmente nenhum dos mapas dá pra ver ela ainda. E supondo que ela funciona como uma esfera negra e esse tio aqui conseguiu recuar 37 km dela, um cara no Reddit fez um cálculo baseado no que as leves astutas fizeram no capítulo 1, matando o açougueiro do beco para recuar 20 metros da esfera negra. Ele calculou que para recuar 37 km, 3 caçadores do vazio enfrentaram o equivalente a 1.850 açougueiros do beco. Espero que alguém tenha avisado eles que o açougueiro do beco só dropa 3 itens de upgrade por semana. E o último caçador do vazio da antiga geração, Professor White, o criador do Instituto Helios, o local onde trabalhava a Carole, a professora do Wise e a Belly. E esse cara foi o cara que descobriu boa parte das informações que sabemos hoje sobre os Holos. E o mais estranho sobre o professor é que um certo dia ele decidiu entrar no Holo Zero em busca de encontrar a origem de todo aquele desastre. E desde então, ele nunca mais foi visto. Como vocês viram, o título de Caçador do Vazio é dado a indivíduos extraordinários que realizaram um feito que salvou o povo de Eridu de alguma forma. E foi algo assim que aconteceu naquele dia. Uma esfera negra chamada Argus começou a se expandir absurdamente em pouco tempo e começou a consumir boa parte de um distrito próximo. E foi por isso que a jovem Miyabi foi chamada para ajudar a resolver aquilo. Nessa época ela ainda não tinha formado a seção 6, mas naquele helicóptero ela conheceu seus futuros companheiros e também a representante da organização mais arrombada do ZZZ. 切り札というのは彼女？若くて無礼でそそっかしい。指揮官、なぜ民間人が監視艇に？こちらトップスを代表して来られたコモン殿です。よろしくね。 A TOPS é um conglomerado de várias empresas muito influentes de Nova Eridu, na verdade as mais influentes. A organização é tão influente que chega até a rivalizar com o próprio governo da cidade, tanto que uma representante dele está ali discutindo e dando a opinião de como os militares devem agir. De acordo com ela, será impossível parar aquilo, pois dentro da esfera negra Argus reside um gigantesco etéreo chamado Lerna. O nome Lerna inclusive é uma região de Argus, que diziam ser a morada da Hydra da mitologia grega. E o problema desse gigantesco etéreo é exatamente o mesmo da Hydra. Ele cria vários núcleos falsos à medida que vai crescendo. Ela é totalmente contra a Miyabi entrar na esfera negra, visto que se ela morrer pro Lerna, imagina o tipo de etéreo que essa mina pode virar. Então ela vai lá e dá uma solução mais fácil. Que tal a gente detonar aquele Pilachio ali que está quase sendo engolido pela esfera negra? A explosão seria tão grande que poderia matar todos os etéreos de dentro do rolo, incluindo até mesmo o Lerna. Mas a arrombada ignora todos os agentes que estão dentro do rolo resgatando civis que foram engolidos por ele. Nisso aí a Nagi e o Harumatsu ficam tentando ali de alguma forma defender a galera que tá dentro do rolo, resgatando as pessoas, e do outro lado a mulher fala que ela será um sacrifício necessário para salvar o resto da cidade. Sai do e nisso a Miyabi vai simplesmente mandar essa. 長官、5分いただきたい。誠のコアが特定できないのなら、奴が生成したコアを片端から全て切るのみ。208名の命に与えられるべき5分だ。お嬢さんが強いのは知ってるわ。けど世の中万有じゃどうにもならないの。フォローの中で戦ったことが。Miyabi saltou do helicóptero em direção à esfera negra. Ela pediu 5 minutos, mas 2 minutos foram apenas para ela adentrar a esfera negra. E assim que ela entrou, ela já deu de cara com as dimensões colossais daquela criatura.
E em menos de 3 minutos, a Esfera Negra entrou em completo silêncio. Ali dentro havia morrido o Etéreo Lerna e havia nascido a mais nova caçadora do vazio. E com a nossa caçadora apresentada, vamos ao capítulo 5 da história de Python. Finalmente o Perryman se recuperou da queda do dirigível e contou toda a verdade. Não tanco o design desse boneco em jogo, na moral. Ele na verdade era só um pau mandado. A verdadeira chefe por trás da visão era sua secretária, a Sarah. Quando foi preso, ele meio que tentou fazer uma chantagem com ela, tipo, se eu for preso eu vou vazar que você orquestrou tudo, viu? Só que ele não tava esperando que ela ia ser fria no nível de encomendar a queda do dirigível com ele dentro com um monte de gente. Então agora ele tá todo desesperado, soltando tudo que ele sabe pra tentar pelo menos livrar o pescoço dele. E o motivo dela ter feito tudo isso e sair de impune foi porque ela tem a ajuda de um certo policial influente, o Just Briggs. A Sarah e o Briggs são seguidores do culto dos exaltistas, aquele culto que a antepassada da Miyabi chegou a captar o líder no passado e que endeusa os Hollows como se fosse uma bênção. O Briggs teve contato com o culto depois que ele ficou preso naquela esfera negra no passado, onde ele salvou diversas pessoas como a Zuyuan, e ali ele teve contato com a entidade chamada de O Criador, e esse criador aí curou ele de toda a sua corrupção e converteu ele à sua religião. Até rimou sem querer. E aparentemente o monstro do monumento chamado Sacrifício é algo criado por eles, tanto que no capítulo 1 a Corporação Visão queria a licitação da obra do antigo metrô para ter acesso à esfera negra que dava acesso ao monumento do sacrifício. E quando a Coleda derrotou o sacrifício lá no capítulo 2, foi o Briggs que vazou a rota do transporte do corpo do bicho para eles tentarem roubar. Já o capítulo 3 foi para derrubar o dirigível do Perryman para se livrar dele. E no capítulo 4 são eles que oferecem ao Lucius a proposta de acabar com o Lago de Fogo. Ou seja, tudo foi orquestrado por esses arrombados aí. Só que o maior obstáculo para o culto é a Miyabi. Ela não é apenas uma mina foda com a medalha de caçador do vazio. Ela é um símbolo de esperança para o povo de Nova Eridu. Porque o povo sabe, independente do que surgir no rolo, essa menina vai esbagaçar sem dó. Então é muito importante que eles destruam a imagem da Miyabi. E como bem, a Sarah disse que descobriu um grande segredo da família Hoshimi. Com o Perryman falando todas essas provas do envolvimento da Sarah e do Briggs, a Nicole pensa, pô, já que a gente tem provas, eu vou chamar a conhecida aqui. E ele chama a Miyabi a Seção 6. A Nicole é a personagem com mais contatos nesse jogo todo. O grande problema é que eles não têm provas suficientes. E ainda por cima, eles estão acusando uma figura muito importante de Nova Eridu. Ainda mais no período da eleição, e isso acaba criando um climão ali entre todo mundo. A Seção 6 diz que vai levar o Perryman e vai levar o protagonista também, pois eles já estavam observando nossos passos há um bom tempo e, como eu já disse, proxies não são muito bem vistos pelas autoridades. Nisso começa a discussão ali, todo mundo pegando o cabo das suas armas. Aí a Nagi já cospe fatos ali, porque ela é a mulher dos fatos. Nisso a Nicole já chama ela de nerd, e a Nekomata vai só completa o combo do xingamento com o grupo começa a atirar na direção deles e a Miyabi simplesmente corta a bala em dois. Detalhe especial para o líquido do interior do projétil que mela a lâmina da Miyabi. E aproveitando a confusão, nossos protagonistas aproveitam para fugir do local. No meio da fuga, um míssil explode nos pneus e somos arremessados para dentro da Esfera Negra. Nisso a Miyabi nos segue até lá. Formamos uma parceria até achar uma saída da Esfera Negra, porém no momento que ela recolhe a espada para a bainha dela... Pela troca de olhares, o protagonista já se liga. Tenho que fazer a lâmina da Miyabi entrar na bainha.
A seção 6 dá um voto de confiança e passa a nos ajudar. O problema é que parece que tudo isso foi planejado pelos exaltistas, já que o Perryman estava sendo rastreado todo esse tempo, e aproveitando que a seção 6 estava secretamente com ele, o Briggs arma uma armadilha para acusá-los de ocultar um fugitivo da polícia e prende a Miyabi e leva com eles. A grande dúvida é, por que o Briggs e a Sarah levaram a Miyabi presa? Bem, aproveitando que a Zuyan tá com a gente e ela aparenta ser próxima da família da Miyabi, eles ligam para a mansão da família Hoshimin, mas a governanta fala que o patrão tá participando de um evento com o prefeito, já que é o dia da eleição do chefe da polícia, e isso é algo muito importante. Então a gente liga pro Linkaon, já que os serviços Victoria servem aos ricos de Nova Eridu, então muito provavelmente eles estão participando desse evento. Através do Linkaon a gente consegue passar o telefone pro pai da Miyabi, o Soichiro, e quando contamos que ela foi presa e que estão querendo fazer algo mal a ela... Sim, o cara dá risada. Pelo simples fato que a filha dele é nada mais nada menos do que uma caçadora do vazio. A preocupação dele é com as pessoas que estão procurando encrenca com ela. Só que o tom bem-humorado do homem muda completamente quando citamos o estranho incidente com a espada lá atrás. O Soichiro nos conta sobre a Senkauda, a espada amaldiçoada passada em geração em geração na família Hoshimin. Essa espada foi a fonte do poder de todos os espadachins da família ao longo das gerações, ao custo de consumir a vida deles e a sanidade também. Por ser a fonte de poder que possibilitou a família executar diversos feitos grandiosos para os Hoshimin, aquela espada não era amaldiçoada, mas sim um grande orgulho da família, menos para os pais da Miyabi. Eles fizeram de tudo para afastar a filha da espada, e a mãe da Miyabi só recorreu a ela por ser o único jeito da Miyabi sair viva do Holo Zero. Anos depois, o Soichiro de alguma forma conseguiu criar uma bainha para Senkauda, um artefato tecnológico que sela o poder da espada e torna ela apenas uma lâmina comum. E esse é o grande segredo da Miyabi. Tudo que vimos ela fazer durante o jogo todo, a luta dela contra a Ninive, quando ela derrotou a Ethereal Lerner e se tornou a caçadora do vazio, durante todo esse tempo ela estava usando apenas a própria força. Muito foda. Porém, preocupante também. Se a espada da bainha da Miyabi está com problemas, significa que ela pode perder a sanidade, como aconteceu no passado. Porém, dessa vez ela não vai estar cercada de Etéreos no Holo Zero. Dessa vez, ela pode estar cercada de pessoas. E esse é o plano da Sarah. Ela tira a espada da bainha e joga a Miyabi no meio do comício do Briggs que ele estava fazendo discurso. E em instantes, o instinto assassino da Senkauda domina a Miyabi. Nessa cena, a gente anda tentando controlar a vontade de matar da Senkauda. Quando eu joguei, eu percebi que havia a opção de atacar as pessoas, mas eu não sou um psicopata, então não apertei. Então eu nem sei se eu poderia atacar. Se tipo, tem algum psicopata aí que fez isso na sua play, deixa... Eu acho que eu faria isso. Não é porque eu sou psicopata, não. É que os pensamentos intrusivos falando aquele botão aqui, ó. Nenhum botão tá aceso, ó. Nenhum botão, só este. Aí sua cabeça fica aí. O que isso aqui faz? O que acontece se eu apertar esse botão aqui? Esse daqui, nos comentários se dá pra matar o pessoal. Quando acorda, a Miyabi percebe que está dentro de uma esfera negra segurado pelo protagonista e pela Zuyan. No momento que ela parecia que iria perder o controle, os dois jogaram ela pra dentro da esfera negra que fica perto do porto, impedindo assim que ela atacasse as pessoas do corpo. Eu apertei e ela só faz menção de tirar a katana. Você é psicopata! Comício. Ela está bem fraca por conta do esforço que ela fez para tentar controlar a Senkauda. Então a Zuyan pede pra gente ir atrás do Briggs, enquanto ela fica ali cuidando da Miyabi. Vendo que o seu plano falhou, o Briggs entra correndo na esfera negra, mas a seção 6 consegue acompanhar ele. Estranhamente, ele parece pouco intimidado, e do nada ele faz isso. Ih, rapaz. Zodorda. Eu adoro a versão isso aí é considerado pequenininho, viu? Ah, o boss! O boss da Thumb!
Briggs se torna mais que um etéreo, mais que um humano corrompido. Ele se torna um sacrifício, semelhante ao monstro do monumento, com uma pequena diferença: ele mantém a razão e ainda consegue falar. O poder dele é devastador. A Seção 6 até dá conta no começo, mas depois a Sarah aplica uma segunda dose do soro no Briggs e ele acaba se tornando ainda mais poderoso. O braço dele é maior que o outro. O bicho tá treinando errado, viu? Tá treinando errado. Tá desproporcional, moço. Calma lá. Mina, mata. Oh, por isso que ela tá matando também. お前が元凶だね。何、容疑者を速やかに捕らえる修行だ。こいつ Esse momento é do caralho. A animação, a música, todos os personagens que você conheceu ao longo do jogo, tirando a número 11, tadinha, todos estão ali te ajudando na sua batalha final. O sentimento é: tudo que passamos no jogo foi pra esse momento. A Cisa tenta meter o nariz e diz que aquele boss vai ser dela, mas desculpe, minha querida, esse capítulo é deles. あれは私の敵だ。 Dá licença que eu sou a protagonista. ここまでありがとうございます。もっと残業か Vingadores. A boss fight contra o Briggs é um pouco chatinha. Ele invoca esse braço gigante e você tem que destruir o mais rápido possível pra ele não carregar a força. Ele é meio complicadinho de derrubar, mas por sorte tem... Por isso que tem um braço maior que o outro. Com o outro braço fica embaixo da terra. Tá melhor. Irmão, a melhor personagem do jogo inteiro, que por uma coincidência do destino, veja só, tem um elemento que dá mais dano nesse boss. Que maldade você fez comigo. Vendo que vai perder, o Briggs começa a acumular o máximo de poder possível, puxando a espada demoníaca gigante de dentro de um portal. A equipe da Miyabi se aproxima, mas ela manda eles ficarem para trás. Ela vai cuidar disso com as próprias mãos. E quando o Briggs ataca, presenciamos um dos momentos mais épicos da história do ZZZ. Olha ele querendo me dizer que tem espada maior, rapaz. Ela fala assim: dá licença! Que a minha é maior que a sua, seu fudido. Ó, que foda a música. Nem precisava chamar o resto da galera. Foi um momento do ZZZ onde eu falei: puta que pariu, esse jogo é do caralho. Eu arrepiava toda vez que eu assistia. Até o dia que eu ia pro fundo e percebi que os devs botaram a porra da estátua com o cu virado pra cima do porto lá atrás. Voltando ao capítulo 5, já de tabela, o jogo já joga a gente numa quest onde chegamos num beco e encontramos essa personagem. Mas isso aí fica pra outro dia. E foi por tudo isso que o ZZZ se tornou um dos meus jogos favoritos. Não porque ele é um jogo perfeito, muito pelo contrário. Eu tinha várias críticas a ele, mas pelo menos foi um jogo que soube reconhecer seus defeitos e procurou melhorar ao longo do tempo. Lá no começo do jogo, o Mestre Lata tinha um café específico para cada item do jogo. Hoje em dia, tem um café para energia e um café para aumentar o drop de itens. No começo do jogo, eu tinha que procurar na internet guias para builds com a habilidade upar
upar melhores times pro personagem. Hoje em dia, na própria aba do personagem tem os upgrades recomendados, discos mais usados para aquele personagem. Eles até adicionaram ao jogo uma aba exclusiva onde você pode ver os guias de como upar cada personagem. Quando o personagem está próximo de lançar, eles deixam um guia de pré-farm para você farmar os itens antes do personagem sair, para quando ele sair, você já ter todos os itens para upar o personagem pro level máximo. Eles estão pegando bonecos antigos do jogo e dando animações novas, que nem aconteceu com a Ellen, só que a Ellen é uma personagem limitada. Ela dá lucro quando vem o banner dela. Já os personagens que estão recebendo upgrades agora são rankesses comuns, personagens que você não devia gostar mesmo, para você desejar os personagens limitados, mas não, eles estão dando atenção e carinho a esses personagens antigos comuns. Finalmente eles anunciaram que o multiplayer de combate tá vindo pro jogo. Na atual segunda temporada, ouvi muitas críticas ao design dos personagens, que eles não estavam passando a mesma vibe inicial dos ZZZ. E Não tem jeito, vou ter que esperar o multiplayer de combate pro meu amor me carregar, Ave Maria. nessa entrevista eles falaram que vão tentar trazer essa vibe de volta para os futuros personagens. Tipo, é bizarro como eles ouvem todas as críticas da comunidade e buscam melhorar o jogo. Isso é algo básico, mas acontece com tanta raridade hoje em dia que a gente fica até admirado. Eu vou dar até um elogio meio engraçado aqui. Esse jogo é tão bom que nem parece um gacho. Até por isso eu não acho justo quando reduzem os ZZZ a apenas um jogo de fanservice. Ele tem muitas coisas para melhorar ainda, mas diferente de outros jogos, os ZZZ pelo menos me dá a esperança que pode melhorar no futuro. E eu sei, qualquer dia tudo isso pode mudar, o jogo pode perder todos esses pontos que me fizeram amar ele. Eu não conheço um jogo de conteúdo contínuo que não acabe decepcionando alguma hora, mas até essa hora chegar, eu vou continuar aproveitando os meus dias de Nova Eridu. Botou musiquinha no final, olha. Acho uma das coisas mais fodas do jogo é a música. Essas músicas que tocando e é realmente do jogo é foda, é foda. E Twist 4 também é mais bonita, chat. Essa ou desse vídeo? Qual thumb vocês mais gostaram? Essa ou essa? Eu gostei mais dessa. Que essa daqui tá no meio, no meio, ó. Essa daqui eu achei que ficou um pouco... Quando olha, não olha pra o Bug Inteus, olha pra ela. Que eu deixei ela um pouco mais clara, não sei. Eu gosto mais dessa.